Amigos, a gente trouxe agora há pouco no Sou Mais Bahia Lives, nosso outro canal, vou deixar aqui no card, inclusive, a entrevista de Hulk após a partida que aconteceu na Arena BRV, entre Atlético Mineiro e Bahia, empate de 1-1, gol de Hulk e gol de Ademir. Ele falou muito sobre o suposto pênalti para o Atlético Mineiro, porque a bola bateu no braço ali de Biel e trouxe uma acusação aí, de certa forma, ao VAR, que é um tanto quanto descabida, né? Quando confunde lance interpretativo com lance claro ao falar sobre a importância do árbitro de vídeo. A gente vai trazer essa entrevista só para poder te situar, caso você não tenha visto lá no Sou Mais Bahia Lives, e depois vamos trazer aqui a resposta de PC Oliveira, especialista em arbitragem lá no Sport TV, para ele, inclusive mostrando que na realidade quem foi prejudicado foi o Bahia. Bora que bora para mais um vídeo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Tá na sua tela, vamos ver o que disse Hulk. Olha, primeiramente pedir a Deus para que não seja nada grave aqui. Eu senti um pouco por trás do meu joelho ali. Agora é orar e pedir a Deus para que não seja nada grave. Quanto ao jogo, foi um jogo bastante disputado. Sem querer questionar a arbitragem, até porque tenho muito respeito pelo Bruno. Só fui perguntar para ele por que ele não foi olhar o VAR. Se é um lance interpretativo e na nossa visão, que é passado para a gente, quando é lance interpretativo, quem tem que definir é o árbitro. E eu falei, Bruno, a gente no campo, a gente tem uma visão. Se você vai olhar o VAR, tu tem outra visão. Você pode continuar com a tua decisão, mas tem a obrigação de olhar o VAR, velho. A bola bate na mão. Obrigação. Tu vai olhar, eu vou seguir com minha decisão, a gente vai respeitar, beleza. Agora tu não pode fugir da responsabilidade de não ver a imagem. Infelizmente o VAR tá mandando no futebol brasileiro. É lance interpretativo, quem define o árbitro. Quem manda no jogo o árbitro, não é o VAR que decide. O árbitro decide, é pênalti ou não é? É mão ou não é? Segue o jogo, pronto. Mas ele assumiu a responsabilidade de ver o VAR. Cara, é triste pra gente. Não sei se foi mão ou se não foi. Não sei se foi pênalti ou se não foi. Mas quando é lance interpretativo, o VAR tem que assumir a responsabilidade, o árbitro tem que assumir a responsabilidade e olhar o VAR, velho. Infelizmente, aí fica essa indecisão aqui, sabe? Aí por isso que acaba tendo essas reclamações no final. Completamente errado. Quando é lance interpretativo, a decisão é do árbitro. Quando é lance claro, o VAR tem que intervir para poder tomar a decisão. E esse lance foi interpretativo e, assim, se foi claro que não foi, né? Porque Biel estava de costas, a bola ia para fora, ia ser tiro de meta para o Bahia, ela resvala no braço de Biel, um lance completamente ocasional. E aí, com isso, o Hulk virou até chacota, né? Lá no Sport TV. Os caras deram risada da situação, que mostrou totalmente falta de conhecimento de Hulk sobre o caso, e PC Oliveira explicou essa situação e falou, inclusive, sobre o lance que realmente foi errado no jogo, que foi a falta criminosa em Santiago Ares, que devia culminar na expulsão do jogador do Atlético. Primeiro, com todo respeito ao Hulk, né, que para mim é o melhor jogador de futebol em atividade no Brasil, a entrevista é toda errada. Ou tô errado, PC? Porque é contraditória, ele mesmo se contradiz. O VAR não tá lá em casos interpretativos, é o contrário, são em lances claros, né? Não é uma segunda interpretação. E aí o Hulk diz, não, se é um lance interpretativo, ele tem a obrigação de ir ao VAR e ele decidir, porque ele já interpretou no campo, né, PC? Acho que estão passando, ele disse assim, o que passaram pra gente é o seguinte, né? E aí vem a resposta que nesse momento me parece bastante equivocada pelo que a gente tem acompanhado sobre qual é a função do VAR. Explica para o Hulk, PC. Então, inclusive assim, durante o jogo ele conversou com o Bruno Arleu, no pós-jogo também de maneira respeitosa, claro. E esse diálogo é sempre bom que aconteça e que o árbitro tenha a possibilidade de explicar qual foi a sua decisão. Inclusive terá esse procedimento na Eurocopa também, a UEFA já definiu que quem vai conversar com o árbitro é só o capitão da equipe, vai ser testado isso na Eurocopa, mas realmente a declaração do Hulk realmente ela não vai de acordo com o que diz o protocolo, porque ele diz que quem decide é o árbitro. E o Bruno Arleu já tinha decidido no campo de jogo. O VAR só recomendaria a decisão se fosse um erro claro e manifesto, um erro claro e óbvio da decisão de campo, com potencial chance de mudança de decisão, que não foi exatamente o que ocorreu. Portanto, a decisão de campo correta e a análise do VAR ali da mesma forma. A análise do Hulk toda errada.
Se eu tiver errado, você me corrige, PC, mas os jogadores, os elencos, antes do campeonato, tem palestra da Comissão de Arbitragem da CBF para esses jogadores, justamente explicando como é que funciona o VAR, né? Eles já tiveram algumas palestras, acho que já dava para saber como é que é a regra, Normalmente né? Não sei se todos os clubes acabaram recebendo, ou se o Hulk não estava no dia, né? Assim, a entrevista até poderia ser diferente, o Hulk talvez tivesse mais razão, se ele dissesse assim, olha... Para mim é um lance claro de pênalti. Sim. O VAR tinha que ter chamado, porque não havia dúvida. Ou se ele falasse do critério, alguma coisa nesse sentido. Já vi em outros jogos o VAR chamar pode até ter sido a ideia dele pelo que ele falou, né? Mas não em casos interpretativos o VAR chamar. Aí essa parte está errada. Né, quando ele cita a questão da interpretação e que a decisão é do campo do árbitro, do Bruno Arleu, aí realmente há uma contradição, mas a decisão foi tomada pelo Bruno Arleu e referendada pela cabine, uma boa decisão. Essa decisão, só para dar um gancho para a sua introdução no próximo lance, esse lance foi aos 47 minutos do segundo tempo. E aos 48 tem esse que você vai chamar. É isso aí. O Bahia pede a expulsão do Alan Franco, né, por uma entrada mais ríspida. Assim que o jogo reiniciou, teve esse lance que a gente vai mostrar, a entrada do Alan Franco no Santi Arias. Repare a... Gente, deixa eu falar pra vocês, tá travado aí por conta de questão de direito de imagem, tá? Mas o lance, provavelmente você já viu até demais aí nas redes sociais, né? Tá circulando bastante, eu pontuei inclusive no vídeo lá do Sou Mais Bahia Lives, que deveria ser expulso o Alan Franco. Vamos ver aí o que vai falar PC Oliveira. Esse lance que a gente vai mostrar, a entrada do Alan Franco no Santi Arias. Repare a maneira como o Alan Franco vai para a disputa, a altura da bola e como ele atinge o Santi Arias. Lance que lembra até um pouquinho a expulsão do PK, jogador do Vitória ontem, mas olha só, que ele vai para a disputa e ele entra com a sola da chuteira, com força excessiva, passa totalmente da linha da bola e, na minha avaliação, a maneira como pegou, com a sola da chuteira e com a intensidade que pegou naquela parte do corpo do jogador... nos Países Baixos ali, né, pessoal? Exatamente. Para mim, um lance claramente de expulsão. O Bruno Arleu até deu sequência no jogo de maneira equivocada. A arbitragem tem confundido muito essa questão de posse de bola com vantagem. Esse não é lance nunca para você deixar seguir, porque não tem vantagem nenhuma. Absurdo. Pare. Tinha que ter parado na hora. A bola tá dividida, né, PC? Tinha que parar na hora. Tanto é que quando ele marca a falta, o Bruno Fux reclama e ele sinaliza que era a primeira infração. Por aquela entrada dura, independentemente da decisão que ele tomou, que a gente pode até analisar aqui, debater se é amarelo ou vermelho, ele já deveria ter parado nesse primeiro momento, porque não tem vantagem ali. Ali é só uma posse de bola e para o controle de jogo ele tinha parado e, na minha avaliação, uma entrada para cartão vermelho. Por que eu chamei a atenção do tempo do jogo? Porque o lance da área teve muita reclamação, muita. O jogo ficou parado, a análise foi demorada. E como esse lance ocorre 1 minuto depois, pode ter passado na cabeça do VAR assim, que era mais uma decisão contrária ao Atlético Mineiro, pode ter passado isso na interpretação do Rodrigo D'Alonso, e aí ele sustenta a decisão de campo de jogo. Mas a maneira como foi a falta, com a sola da chuteira e com intensidade na coxa, que foi. na maneira como não fazia sentido ele levantar a perna nenhuma. Eu não sei, a bola que já estava distante. Eu não sei se a gente consegue, eu não sei se a gente consegue mostrar de novo, botar no ponto da câmera 1 para ver onde é que estava o posicionamento do Bruno. Porque assim, eu acho que é o tipo de jogada que no campo já é para dar cartão vermelho. A única coisa que de repente pode assim, ali onde ele tá, dá pra ver certinho. Ele tá de frente. Ele tá de frente. Ali é pra ver, pra dar vermelho ali, e se ele não deu vermelho ali, o VAR obrigatoriamente tem que chamar. O VAR absurdo. O VAR podia dar o vermelho pro Bruno, né, então. É isso. Acho que a questão do tempo e espaço entre o primeiro lance e esse, logo na sequência, contra o Atlético Mineiro, deve ter pesado na avaliação do VAR. Não deve. Né? Porque é um lance claro, revisável para cartão vermelho, mas pode ter passado isso, é muito pensamento claro na cabine. Mas então o erro foi bastante claro nesse lance do Bruno e também do VAR, principalmente do VAR, nesse caso, né, PC? Porque ele era obrigado a corrigir um erro que foi muito claro. Chororô absurdo de Hulk para o especialista em arbitragem da Globo chegar à conclusão que o prejudicado na realidade foi o Bahia, né? Eu já tinha percebido isso, você já tinha percebido isso, todos nós já tínhamos percebido isso, mas uma validação de um especialista eu acho que é crucial no meio desse processo. Chororô descabido de Hulk. O Bahia venceu, né, o embate ali dentro de campo, buscando o seu objetivo no jogo, né, conquistando o empate na partida e, né, acabou sendo prejudicado
Evidentemente que uma expulsão naquele momento talvez não mudasse profundamente o cenário do jogo, então eu não vou fazer o mesmo mimimi e chororô de Hulk aqui, mas isso prejudicaria o adversário aí naquela briga ali no topo da tabela, porque perderia um jogador importante, um zagueiro titular no campeonato, tá? Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Maior Nordeste. E você?